paz seja com todos, nossos estudantes, ouvintes, caros também participantes da Igreja de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui novamente para falar um pouco do que a Bíblia nos tem trazido, nos tem anunciado através da palavra, da vontade do nosso Deus. E comigo aqui está hoje o irmão Jefferson para falarmos sobre o capítulo 2, alguns versos do livro, da carta, melhor dizendo, aos Colossenses. Então, irmão Jefferson, que a paz seja contigo, e o entendimento sobre essa passagem é muito importante para a vida espiritual, porque ela tem total relação com os mandamentos de Deus. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham por este canal, aqueles que nos acompanham nos podcasts, também sejam bem-vindos a esse estudo. Esse estudo é uma formulação da Igreja de Deus no Brasil. Então nós passaremos a vocês aqui um pouco sobre os sábados e o sábado do sétimo dia, de acordo com as Escrituras, o mais breve possível. Tendo vontade, entre em contato conosco, querendo saber mais sobre esse e outros assuntos, estamos à sua disposição. Desde já desejamos as boas-vindas e lhe agradecemos pela participação que tem tido conosco nos vídeos. Então, irmão Jefferson, vamos começar lendo, o que diz lá. Então, irmão Jefferson, vai abrindo aí para nós, por favor, Colossenses 2, do verso 14 ao 17, porque muitas religiões utilizam esta passagem para pregarem contra o sábado estabelecido como mandamento de Deus, dizendo que Cristo cravou esse sábado, o quarto mandamento, na cruz. Mas antes de qualquer análise, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses. Então, irmão Jefferson, por favor, Colossenses 2, do 14 ao 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou de meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, irmão Jefferson, só para a gente entender uma coisa bem importante nesse versículo, é que ele cita que esses sábados, junto com algumas outras coisas ali, eram sombras do que havia de vir, que era o Messias, irmão Jefferson? Ele fala que eram sombras do que haviam de vir e que o corpo é de Cristo. E antes de pedir teu comentário, irmão Jefferson, vou pedir para você ler mais uma vez, rapidinho para nós, o primeiro versículo desde o 20, onde fala do sábado. Vê que ele é o quarto ou 5 ou quinto versículo, porque para nós entendermos do que Paulo está falando, temos que entender o que é o mandamento de Deus, qual foi a ordenança para o mandamento do sábado, e conciliar, verificar se isso dá certo para algo no futuro que apontaria a Cristo, porque existiam sábados que apontavam Cristo, a gente vai falar sobre eles, mas olha o que fala do sábado, do mandamento do quarto dia. Êxodo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que está dentre as tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, irmão Jefferson, agora eu vou pedir o seu comentário, porque lá o sábado que o apóstolo Paulo fala, os sábados, ele diz que apontariam para algo futuro, e no mandamento de Deus é claro, muito evidente que esse sábado é totalmente ao contrário, ele está apontando para o início. Tanto é que ele fala, lembra, para você se lembrar, você está falando de algo que aconteceu, lembra-se. Então, o sábado, irmão Jefferson, mandamento aponta para o passado, criação de Deus, e que nos estabeleceu por mandamento, e os sábados do apóstolo Paulo ali que ele fala, está falando que são sombras do Messias que haveria de vir. Então, fica claro, irmão Jefferson, que são sábados totalmente diferentes. Fica claro aqui, irmão Samuel, a Bíblia fala aqui nesse verso
que Deus deu o sábado, o sétimo dia, para nós. Ali consistiu em algumas ordenanças de que não se devia ser feito naquele sábado ali, nem o estrangeiro trabalhar, nem o animal, nem a serva, nem o servo, nem tu, que é o guardador do sábado. Então Deus confirmou o sábado ali já desde o início da criação. Então é importante nós notarmos que as palavras lá do apóstolo Paulo em Colossenses não tem nada a ver com o sábado da criação, o sábado do sétimo dia. Então é importante nós notarmos que quando o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, ele está se referindo àqueles sábados que foi instituído em Israel, foi dado a lei de Deus através de Moisés ali, porque a lei não é de Moisés, a lei foi dada por Deus a Moisés. Aquele povo de Israel ali, tinham-se várias cerimônias naquela época que consistiam em mandamentos de ordenanças, como fala lá em Efésios. Então, os sábados, as luas novas e os dias de guarda, quando o apóstolo citou ali em Colossenses, ele falou de uma maneira que todos os que ouvissem aquela carta entendessem que ele estava se referindo àqueles outros sábados que tinha como mandamento na lei, e não ao sábado do sétimo dia. Ali também na leitura diz: ninguém vos julgue pelo comer nem pelo beber, falando das coisas que os judeus tinham lá, que era como santificado, que não comiam certo lado da criação, das criações limpas. Então, por isso que o apóstolo Paulo falou: ninguém vos julgue pelo comer e nem pelo beber. Então, ali a abstinência de certas bebidas, a não embriaguez. Então, esse era o julgamento. Como era costume dos judeus na época, bebiam, se embriagavam ali, e eles tinham por este costume ali de julgar aqueles que estavam adentrando a nova fé ali, ao novo modo de pensamento que o Messias veio restaurar, veio mostrar como fazia. Então, essa carta do apóstolo Paulo ali veio para mostrar que os sábados eram sombras das coisas futuras, ou seja, sombra do Messias que havia de vir. Mas nada ali, no contexto, tira o sábado como dia de guarda. Isso é interessante que todos os estudantes entendam, né, a diferença dos sábados, porque um aponta para a criação de Deus, um estabelece o nosso descanso, né, qual Deus deixou. E tanto é que esse mandamento do sábado, ele transcende desde a criação, ele transcende todo esse tempo que o pecado está no mundo, e ele também é mencionado lá no reino de Cristo. Então o mandamento do sábado, ele transcende toda essa era, né? Um mandamento que Deus deixou desde o início. As festas não, até as pessoas acham que por guardar um sábado, o quarto mandamento, seria necessário guardar todos esses sábados, né? Por terem carregado o mesmo nome, só que na verdade a palavra, né, o sábado, Shabbat, significa descanso. Então esses sábados que o irmão Jefferson leu, eles faziam referência a dias consagrados a Deus, onde não se faria nenhuma obra. E irmão Jefferson, pode estar aí um exemplo de um sábado? Nós vamos aqui falar daqui a pouco, né, sobre o sábado da expiação, para nós entendermos o porquê que esses sábados apontavam a Cristo, mas haviam outros sábados, né, irmão Jefferson? E esses sábados, eles não caíam unicamente no sétimo dia, eles poderiam cair em qualquer dia da semana. Eles podiam tanto cair no sétimo dia, como caíam em outros dias da semana. Eram chamados de sábados, como foi na morte do Messias. O Messias morreu um pouquinho antes de um sábado festivo, que era o sábado da Páscoa. Então o Messias morreu na quarta-feira e ressuscitou ao sábado à tarde, ao sábado do sétimo dia, à tardezinha ali, cumprindo-se os 3 dias e as 3 noites que ficaria no ventre da terra, como foi o sinal de Jonas. Então, aqui já citamos dos sábados, que era o sábado pascual, e todas as festas ali eram constituídas como sábados. Todos aquele ali que está em Levítico ali, 23, era constituído no mandamento como sábados. E, irmão Jefferson, alguém pode perguntar, né, até nos protestantes, mas se vocês guardam o sábado do quarto mandamento, por que não guardam os outros sábados?
E agora nós vamos entender algo bem importante. Nós separamos aqui um sábado específico. O irmão Jackson pode abrir para nós Levíticos 23, verso 27 e 28. E nós vamos entender o porquê não tem como se guardar essas festas hoje para nós que cremos na remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. E também nós vamos conseguir entender por que esses sábados apontavam a Cristo, né? Eram sombras de coisas futuras, qual o apóstolo Paulo estava falando. E agora nós vamos ler aqui, vai ficar bem fácil o entendimento para sabermos, né, o que o apóstolo Paulo está dizendo e o porquê que nós não guardamos, por exemplo, esse sábado, que é um dos sábados festivos, chamados solenes. E um sinônimo de solene é cerimonial, então existe o sábado de cerimônia, sábado solene, e que não tem nada a ver com o sábado do sétimo dia, que é o quarto mandamento. Irmão Jackson, que diz para nós Levítico 23, versos 27 e 28. Mas aos 10 deste mês, sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Irmão Jackson, eu pedi para você complementar com 32 desse mesmo capítulo que para fechar esse contexto. O sábado de descanso vos será então. Afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, irmão Jackson, já fica claro que ele tinha uma data, assim como um feriado nacional, ele pode cair em qualquer dia, era assim para a questão desses sábados, e é claramente dito que é um descanso, que é um sábado, como nós vimos ali no verso 32 do capítulo 23 de Levíticos. E, irmão Jackson, agora eu te faço uma pergunta. Se eu guardar esse sábado, do dia da expiação, qual eles faziam expiação pelo pecado através do sacrifício do animal, eu posso estar guardando esse sábado crendo em Cristo, sendo que eu creio que Cristo remiu qualquer tipo de pecado na cruz, que hoje é totalmente diferente na purificação, como diz Hebreu, né, que o sangue dos animais não era o suficiente, mas sim do perfeito cordeiro, sem mácula. Então há a possibilidade de eu guardar um sábado como esse, por exemplo, o dia da expiação e crer em Cristo? Na verdade, se fizermos isso, estaríamos, como a Bíblia diz, cocheando entre dois pensamentos. Então, nós, de acordo com as Escrituras, nós já temos um sacrifício perfeito, que foi o Mashiach. Ele fez o sacrifício perfeito por nós. O dia da expiação invalida hoje o sacrifício do Messias. Então, irmão Samuel, é simples de ver, se nós já temos um sacrifício perfeito, já não porque nós temos por nosso mérito, mas ele se ofereceu por nós, entrando de uma vez por todas no santuário, como fala em Hebreus. Não temos mais a necessidade de guardarmos dias de festas. Então a nossa necessidade mesmo hoje é obedecer a Deus, como fala lá em Eclesiastes 12, verso 13, que o dever de todo homem é guardar os seus mandamentos, é ouvir a Deus e guardar seus mandamentos. Então nós temos que sim guardar a lei de Deus, a lei perfeita de Deus, aquilo que ele instituiu desde o princípio, que não é só a guarda do sábado, mas também, como citamos muitas vezes em outros esclarecimentos, em outras oportunidades que temos de falar com os irmãos, é toda a sua lei perfeita, os 10 mandamentos, ali, honra teu pai e tua mãe, não furte, não cometa adultério, não dê mau testemunho, não fale ali contra teu próximo, não cobice as coisas alheias. O sábado está incutido nessa lei, mas é muito importante nós lembrarmos do sábado, como Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, Levítico 23 dá muito ali um parecer interessante, porque tanto que ele cita lá no comecinho ali, bem no começo dos sábados, ele já cita o sábado como um mandamento e depois cita outras festividades ali. Então nós temos o sábado como mandamento, mas não temos outras festividades para não anular o sacrifício do Messias. E outra diferença, né, entre esses sábados é que nas Escrituras nós vemos que esses sábados solenes vieram após Moisés e a formação ali, né, daquele povo na lei de Deus escrita.
dada a Moisés por Deus. Então esses sábados surgiram após isso, e o sábado do quarto mandamento surgiu antes disso, lá na criação, né? Deus estabeleceu, Deus descansou, né? E deu exemplo do sábado, sendo que Deus nem precisaria, né, descansar, mas ele deu por exemplo, como ele criou, né? Ele deixou como exemplo. Então esse sábado foi criado muito antes desses sábados solenes, chamados solenes, assim como, por exemplo, né, nós já falamos aqui sobre a lei da alimentação, que foi falada por Moisés, mas Noé já havia guardado, então um mandamento muito importante também. O que dá essa diferença, irmão Jefferson, que eu quero dizer aqui, que esses sábados solenes vieram posteriormente ao estabelecimento ali da lei dada a Moisés, e o sábado, o quarto mandamento, veio muito antes disso. Então há essa diferença que é muito importante também, né, entre esses sábados que carregam a única coincidência, né, do nome, que seria um dia de descanso. E, irmão Jefferson, o sábado, por exemplo, nós falamos aqui da expiação, ele foi determinado por causa de um ato, que era esse mesmo da expiação, ou seja, como foi estabelecido um dia para a expiação do pecado do povo, então foi necessário o consagrar como um sábado, o que estabelece que o dia foi qualificado por causa do ato da expiação, e ao contrário do quarto mandamento da lei de Deus, né, que devido ao sétimo dia ter sido, né, a criação de Deus, Deus estabeleceu ele por mandamento para a guarda do homem no findar da sua criação. Então, se hoje o ato da expiação ele não é mais necessário, então, consequentemente, o sábado determinado este dia também não será mais necessário. Isso por causa do sangue de Cristo. Mas o sábado do quarto mandamento, como ele foi estabelecido para descanso, e isso é algo que o sangue de Cristo não pode anular, né? Não tem ligação nenhuma, né, com a expiação, então ele permanece até hoje. E espero, né, que tenha ficado de bom entendimento o que eu quis dizer aqui, que o ato da expiação Cristo o fez, o concluiu, mas o ato do descanso sabatino do quarto mandamento Jesus cumpriu e nos deu, por exemplo, guardar. Isso, irmão Jefferson, nós vemos que as discípulos, né, de Jesus Cristo guardaram logo após a sua morte, o que concretiza de vez essa questão de que esse sábado permanece até hoje. Nós não vemos no Novo Testamento, ali no Novo Pacto, nem uma ordem dizendo vocês não guardem o quarto mandamento. Então nós víamos ali que as mulheres, depois da morte de Jesus, elas guardaram o sábado, diz a Bíblia, conforme o mandamento. A gente vê que os apóstolos, quando iam nas cidades onde tinham ali sinagogas, eles entravam para disputar com os judeus no sábado, ou seja, com seus irmãos no dia de sábado, nas sinagogas. Então, nós notamos em todas as escrituras que o sábado ele é um sinal de Deus com os homens. Ele é um selamento do seu povo. Todo o povo guardador do sábado, ele está de acordo com o mandamento de Deus, ele está procurando agradar ao Deus eterno. Então nós vemos que todos aqueles outros dias que estão na Bíblia, que era ali, era específico ao povo daquela época, daquela geração. Tanto que depois nós notamos na história que depois que houve a diáspora, depois que houve ali o dispersar do povo de Deus entre as nações, esses sábados não foram mais observados conforme o mandamento ali dado por Moisés. Então não é tão importante, tanto que os sábados foram substituídos por orações, foram substituídos por outras libações ali. Então não é um sábado que propriamente os judeus se interessavam por guardar na sua plenitude, mas o sábado do sétimo dia, tanto os judeus quanto os gentios convertidos ao Messias, em todas as suas gerações, ali a gente vê a história do povo de Deus, em todas as suas gerações, os verdadeiros cristãos eram guardadores do sábado. Então, não se pode vir com essa conversa, não. Cristo aboliu a guarda do sábado, não. E esse Cristo que aboliu a guarda do sábado não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo Salvador. Esse Cristo que aboliu a guarda do sábado é aquele Cristo romano, é aquele Jesus Cristo romano lá, que te é permitido comer carne de qualquer animal, que te é permitido guardar o domingo
coisa que foi imposto por um homem, e as religiões protestantes que derivaram dessa religião ali aceitam o domingo como o dia de guarda. Então, para você saber que você está dentro do povo de Deus, o sinal é a guarda do sábado, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Tanto que a palavra dia na Bíblia, ela se traduz como Ion, um dia perfeito. Então, não se tem ali só a guarda do dia, claro, é um dia por inteiro. Então, tanto que a diferença se vê no hebraico, o Erev para a tarde e o Boker para a manhã. Então tem diferença no dia claro, mas quando você cita na Bíblia e vê até em traduções confiáveis do hebraico, quando se cita um dia inteiro de 24 horas, é a tradução de Ion. Então é importante nós notarmos essa parte para nós não cairmos nos engodos aí dos protestantes que querem desconfigurar o Messias cumpridor da lei de Deus, o Messias que veio ensinando com autoridade e mostrando com essa autoridade como o povo de Deus deve fazer. Então, o nosso Messias, ele sim foi guardador de toda a lei, ele sim viveu como um judeu, não um judeu de sua época, ele viveu como um judeu deve viver. E ele mostrou como um judeu deve agir. Então nós que somos jambuzeiro brabo, enxertado na oliveira verdadeira, então nós devemos dar os frutos do povo de Israel, o fruto daqueles que negaram o Messias. Esse é o fruto que nós devemos dar nos dias de hoje, guardando os seus mandamentos na plenitude por inteira e fazendo com autoridade como o mestre ensinou, mostrando como fazer, fazendo. Inclusive, sobre essa questão, Jefferson, que você falou da parte clara, né, do dia do sábado, nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso, que há uma passagem nas Escrituras que derruba qualquer tipo de argumento contra o sábado, de um pôr do sol ao outro pôr do sol, mas a gente vai comentar com mais detalhes sobre isso, muito importante também, em um outro vídeo, para entender a melhor forma de se guardar o sábado e a forma correta, né, de se guardar o sábado por inteiro. E outras pessoas dizem, irmão Jefferson, que Jesus transgrediu o sábado, mas uma prova clara de que Jesus não transgrediu o sábado foi que ele não caiu na condenação para aquele que transgrediu o sábado, porque, irmão Jefferson, os judeus sempre procuravam um meio para matar Jesus, e se ele tivesse transgredido o sábado, eles o teriam matado com uma justificativa correta, porque, irmão Jefferson, eu te pergunto, qual era a lei contra aquele que transgrediu o sábado? Como foi achado lá, depois que foi dado a lei lá sobre como era a guarda do sábado, o homem que foi achado lá catando lenha, ele foi morto. Então o transgressor do mandamento era a morte. Então Jesus ali não foi morto por supostamente eles dizerem que ele tinha transgredido o sábado. Eles olharam lá e os seus discípulos colhiam as espigas lá com as mãos e estavam matando a fome ali, mas a lei diz: quando entrares na seara do teu próximo, não meterás nela a foice, mas colherás com as mãos. Então a lei de Moisés dava ali um parecer favorável para aquele ato. Então sempre os acusadores, quando você vê aí nas religiões dizendo Jesus fez as coisas no sábado, Jesus transgrediu o sábado, lembre-se que essa religião não é a religião verdadeira. Ele não é do povo de Deus que está com o correto. Ele pode ser de um povo de Deus, mas não o Deus verdadeiro, do Deus desse século. Então Jesus não transgrediu o sábado. Como o irmão Samuel falou aqui, nós em vídeos futuros nós nos proponhamos de fazer aqui sobre este sábado, guardado de pôr do sol a pôr do sol, e provavelmente também faremos sobre a morte de Jesus Cristo na quarta-feira, mostrando que ele também não morreu na sexta-feira. Então é duas propostas aqui que temos para o futuro, e desde já, se vocês têm interesse, aguardem aí esses vídeos que será explicado de uma forma breve, mas terá explicações. Só para encerrar,
Imagine, né, irmão Jefferson, os judeus tanto queriam um motivo para matar Jesus, e se ele tivesse transgredido o sábado, nessa passagem ele fala da questão da colheita ali, né, aquele seria o momento para eles os levarem a julgamento e terem o apedrejado, terem matado, né? Mas isso eles não fizeram. Ou seja, quando uma pessoa diz que Jesus trabalhou no sábado, ele está pregando algo que nem mesmo os inimigos de Jesus naquela época acreditavam, né? Porque senão eles teriam cumprido a lei de Moisés, porque na questão do cumprimento dessa lei, os judeus, eles tinham muito zelo, né, irmão Jefferson? Eles cuidavam bem, principalmente na questão da condenação, né, perante a transgressão da lei. Mas é isso, caro ouvintes, queria agradecer a todos que viram até aqui. Continuem nos acompanhando, né? Podem nos cobrar por mensagem esses temas que nós citamos aqui, que vamos falar. Se você tem desejo, já que seja nos próximos vídeos, nos mande mensagem, nos peça que a gente faz o que for possível aqui para explicar de uma maneira bem resumida. Então, irmão Jefferson, paz seja contigo e até o próximo vídeo. Meu irmão Samuel, paz seja convosco a todos nossos ouvintes, todos que nos acompanham pelo canal. Mais uma vez, pedimos que você dê um like, compartilhe com seus amigos e pode aí fazer os comentários. Fique à vontade para fazer os comentários de acordo com o vídeo aqui que está sendo explicado. Paz seja convosco. Eu também fico por aqui, me despedindo de todos, com a paz a vós todos que estão ouvindo e escutando, que você possa distribuir esse conteúdo a todos que têm sede por conhecimento, né, nos ajudando também a propagar a mensagem que não é só da Igreja de Deus, né, mas que é a mensagem do Evangelho qual Jesus nos orientou a transmitir, a ensinar, a guardar os mandamentos, né, que ele recebeu do próprio Pai, nosso Deus, que está nos céus. Mas é isso aí, então até o próximo estudo.